Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje a gente vai falar com vocês sobre fundos de hedge. Isso mesmo, uma nova estratégia de investir em bons fundos imobiliários, mas de hedge. Se você não ouviu essa palavra ainda, se você não sabe o que significa, fique comigo até o final para a gente descobrir um pouco mais sobre como que funciona esses fundos de hedge e assim a gente vai aprender mais uma forma de investir com mais segurança e sucesso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, já na tela do meu computador para falar sobre fundos de hedge, mas antes de começar, antes de falar sobre os fundos de hedge, eu gostaria de esclarecer para vocês o que é mesmo essas palavrinhas em inglês hedge. Se você colocar no tradutor vai ser o significado cerca ou limite, mas na verdade no mercado financeiro que significa que é uma espécie de proteção. A estratégia de hedge é muito utilizada no setor de ações, mas está entrando com mais força agora no mercado imobiliário. Então, de forma simples e de forma mais simplificada, podemos dizer que hedge é o mecanismo que serve para proteger operações financeiras que são expostas a uma alta taxa de volatilidade. Isto é, então, em constante variação de preço. Por isso era utilizado muito nas ações, mas agora entrou também nos fundos imobiliários. Agora a gente já tem no mercado alguns fundos de hedge, que nos próximos vídeos irei falar um pouco mais sobre esses principais fundos de hedge, quais são eles, como investir neles e por que é interessante investir nesses fundos, porque na verdade é uma espécie de proteção e eles têm alguns benefícios de investir em várias outras coisas para facilitar a nossa vida. Então só reafirmando novamente o que significa então essa hedge em linhas gerais. Hedge é uma estratégia de investimento que tem o objetivo de proteger o valor de um ativo, ou seja, proteger os seus ativos, uma ação, uma moeda ou outros, contra a possibilidade de variações futuras. Então, exatamente, se você tem um fundo de hedge, você vai estar protegendo da sua carteira, você vai estar diversificando de forma mais fácil, mais tranquila. Aqui no site da XP, eles destacam dois pontos importantes para quem quer investir em fundos de hedge. O primeiro ponto é diferenciais e regulação. Como é que funciona todo esse processo de regulação e os diferenciais com os outros fundos? Aí você deve falar, Max, mas isso é como investir em FOF. Não é bem assim. Então ele traz essa comparação aqui com o fundo de hedge com os FOFs. Uma das principais diferenças é a possibilidade de surfar em volatilidade e não ser diferentemente impactado com uma possível queda do IFIX. Além disso, um hedge fund pode ser composto em partes por FOFs, mas não necessariamente, uma vez que sua composição é de multiativos, ou seja, quem tem fundo de hedge, você vai poder investir em fundos de fundo, em outros fundos, em ações do setor imobiliário, e em CRI, em vários outros investimentos. Então você vai diversificar de uma forma geral. Então aqui o segundo ponto é a questão da proteção. O que isso significa na verdade? Isso significa então que o gestor terá diversas opções e é possível aproveitar diversos momentos de ciclos para investir. E isso facilita muito. Então o gestor tem essa possibilidade de investir em ações, em outros fundos, em fundos de fundos, em CDI, em RCI e várias outras situações. E isso, de uma certa forma, em um cenário mais complicado, um cenário macro, aí, com a inflação alta e os juros elevados, traria pouca atratividade para os fundos. Mas no caso dos fundos de hedge, isso é muito mais fácil de você diversificar essa situação. Nessa situação, por exemplo, os fundos de tijolos estão passando por uma dificuldade. Seria mais indicado para os ativos de renda fixa, como CRIs e outros. Ou seja, o fundo de hedge pode fazer essa diversificação muito fácil na sua carteira e isso ajuda bastante. Então, já mostrando direto aqui, então, quais são os principais pontos que os fundos de hedge podem investir aqui. Como que funciona
funciona então os fundos de hedge? Basicamente, os hedge funds imobiliários possuem uma carteira de investimentos em vários setores do mercado imobiliário, ou seja, o regulamento desses fundos permite a composição de um portfólio variado, alocando capital em cotas de fundos, isso que eu já falei para vocês, cotas de outros fundos, ações do setor imobiliário, fundos de investimentos em direitos creditórios, CRIs, os certificados recebíveis imobiliários, e fundos de investimentos em participações e outros. Então, dependendo do gestor, ele vai diversificar muito bem a sua carteira do seu fundo de hedge. Então, qual é a vantagem de investir em um fundo de hedge? Então, a vantagem dos fundos de hedge é a flexibilidade na alocação dos seus recursos com o investimento em ativos que estão com o melhor posicionamento conforme o contexto. Em outras palavras, a gestora do fundo consegue explorar os melhores ativos nos diferentes momentos do mercado. Isso facilita muito para os fundos de hedge, exatamente por esse sentido, que a gestora ou o gestor em particular vai conseguir diversificar bem a sua carteira. Então, se você ainda não conhece os fundos de hedge, eu gostaria de, nos próximos vídeos, falar sobre 3 principais fundos de hedge que a gente tem no mercado, que você vai aprender um pouco mais e vai ver como é composta essa carteira desses fundos de hedge, e você vai ver se é possível então alocar alguns fundos de hedge na sua carteira para você fazer essa diversificação, para você ter essa garantia de que possa passar pelos problemas do mercado com mais facilidade, tendo uma certa segurança aqui, como eu falei para vocês, uma certa proteção, na verdade, uma certa proteção da sua carteira investindo em fundos de hedge. Então, pessoal, hoje era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, esclarecer um pouco mais sobre o que é hedge, o que são fundos de hedge e se vale a pena investir em fundos de hedge. Como vocês já observaram, vale sim a pena investir, desde que você conheça muito bem os fundos de hedge, se realmente é para você, se realmente você tem um perfil mais moderado ou agressivo. Se você tem um perfil mais conservador, não vale a pena entrar nesses fundos, que os riscos são um pouco maiores, porque o gestor ou a gestora precisa diversificar bastante. Nesse caso, então, você precisa ter um perfil um pouco mais moderado ou agressivo e perceber se realmente esse tipo de fundo é para você. Então era isso que eu queria deixar para vocês, um pouco sobre o que são fundos de hedge e se vale a pena investir nesses fundos de hedge. Nos próximos vídeos falarei sobre 3 principais fundos de hedge para que você possa conhecer um pouco mais e como estão compostas as suas carteiras. Então era isso que eu queria deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. E acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!